Olá, monges de sofá! Bem-vindos de volta ao Monge no Sofá. Eu sou a Julie, sua companheira de almofada que, confesso, eu já passei uma manhã inteira só tentando criar a rotina matinal perfeita. E dentro da minha mente, eu achava que meditar, tomar suco verde e fazer yoga me transformariam, claro, na Dalai Lama moderna. Só pra acabar derrubando o suco no tapete e aí surtando com a bagunça. E sim, eu sei, a iluminação não vem embalada em garrafas de suco verde. Sabe quando você tem aquela coceirinha no coração e quer mudar o mundo, mas aí a realidade dá na tua cara. O mundo parece um caos com notificações intermináveis, notícias alarmantes e a sua própria lista de tarefas que nunca diminui. Pois é. Buda não tinha smartphones, redes sociais ou jornais com notícias trágicas. Mas os seus ensinamentos, eles podem nos guiar a melhorar o mundo atual. E isso acontece começando por nós mesmos. E olha só, modéstia à parte, o timing perfeito desse episódio. Estamos aqui no último dia do ano de 2025, naquele momento em que todo mundo faz promessas de ano novo. Ano que vem eu vou meditar todos os dias. Ano que vem eu prometo, serei mais paciente. Eu vou mudar o mundo. E aí, chega 2 de janeiro e nós já esquecemos metade das promessas e nos pegamos lá, brigando no trânsito. Mas, e se, ao invés de fazer uma lista gigante de resoluções que vão durar, se muito, uma semana, que tal se nós usássemos esse momento de virada para plantar uma semente diferente? Uma semente de intenção genuína, de uma transformação que começa de dentro para fora. O budismo nos ensina que nós não precisamos esperar um novo ano, uma segunda-feira ou o momento perfeito para começar a viver com mais consciência e compaixão. Cada respiração é uma oportunidade de recomeço. Cada momento é uma chance de escolher a paz ao invés do caos, a gentileza ao invés da reatividade. Mas esse momento de virada é um bom momento para refletir sobre como nós podemos ser agentes de mudança no mundo. E não precisa de grandes gestos heróicos, sabe? Pequenas ações diárias cheias de intenção são suficientes. Hoje, com a sabedoria dos grandes mestres, nós vamos explorar o que é e como ser budista hoje e usar esses ensinamentos para tornar o mundo mais leve. Prontos para subir no sofá, deixar 2025 para trás com gratidão e entrar em 2026 com o coração aberto e a mente clara e lúcida? Então, no nosso 27º episódio, nós vamos mergulhar nos ensinamentos budistas aplicados ao mundo contemporâneo. Bora melhorar o mundo? Ou seria a nós mesmos? Porque, quem nunca achou que suco verde era a salvação para
todos os problemas da vida. Bora, monges de sofá? Tá, Julie. Budismo no mundo atual. Parece quando tento desacelerar num dia caótico, mas aí acabo checando o celular a cada 5 minutos. Como se a paz de espírito estivesse ali, escondida em uma notificação. Os ensinamentos de Buda, como por exemplo as 4 nobres verdades e a compaixão, eles demonstram claramente que o sofrimento ele vem da ignorância e do apego. Mas a sabedoria e a bondade podem sim transformar você e o mundo. Nós podemos resumir, e sem medo de errar, viu? Que praticar no cotidiano é viver com atenção plena, mesmo em meio ao caos moderno. E não se trata de nenhuma maneira de fugir do mundo, mas sim de aprender a navegar por ele com clareza e propósito. E olha, essa ideia de não fugir do mundo é o coração do que o mestre zen vietnamita, o Thich Nhat Hanh, chamou de budismo engajado. Ele cunhou esse termo lá nos anos 60, durante a Guerra do Vietnã. Imagine aí a cena, o seu país em guerra, as pessoas sofrendo. E daí você fica lá, sentadinho no seu templo, meditando. O Thich Nhat Hanh, ele disse não dá. Para ele, o entendimento dele é que a prática budista não podia ficar trancada nos mosteiros. Ela precisava ir para a rua, para a vida real, para o meio do sofrimento. Ele dizia que, se não é engajado, não pode ser chamado budismo. É como se você tivesse um superpoder, a capacidade de trazer calma e clareza e decidisse usar só para organizar a sua estante de livros por cor, enquanto a casa ao lado, tá ali pegando fogo. E não faz sentido, né? O budismo engajado de Thich Nhat Hanh nos convida a ser essa brigada de incêndio do coração. Ele se baseia em princípios como o da interconectividade. A ideia de que nós estamos todos conectados, ligados. Sabe aquele efeito borboleta? Então, é tipo isso. Só que, ao invés de uma borboleta batendo as asas no Japão e causando um furacão no Texas, é você dando um bom dia sincero pro porteiro. E aí, de alguma forma, essa pequena gentileza se espalha e ilumina o dia de alguém que você nem conhece. A pobreza, a injustiça, a crise climática, tudo isso não são problemas isolados. Eles estão todos conectados. E as nossas ações, por menores que sejam, fazem parte dessa teia. É por isso que a compaixão em ação é tão importante. Não basta sentir pena, se lamentar. É preciso agir. É como ver um amigo com o pneu furado na chuva. Você pode sentir pena dele de dentro do seu carro quentinho e seco, ou pode parar, pegar o seu guarda-chuva e ajudar a trocar o pneu. O budismo engajado é sobre pegar o guarda-chuva. O 14º Dalai Lama, ele diz que se nós queremos um mundo melhor, nós precisamos cultivar a compaixão e a responsabilidade universal. No 26º episódio, nós vimos como as 8 preocupações mundanas nos prendem. Aqui,
O budismo nos convida a soltar essas armadilhas e a agir com uma mente livre. O Lama Padmasambhava, ele diz que ser budista hoje é reconhecer que cada ação, por menor que seja, planta sementes para um mundo mais sábio. A minha sabedoria, Lama, tá mais para um rascunho bagunçado e cheio de anotações aleatórias. Outro dia, eu fiquei obcecada em comprar uma agenda nova, achando que ela organizaria a minha vida e aí, por tabela, salvaria o planeta. Mas tá, a gente tenta, né? O Buda, no Dhammapada, completa. Com uma mente pura, cada ato contribui para a paz. Ser budista hoje não é só meditar em almofadas fofas, ter um japamala e um lindo altar na sua casa. Se trata de aplicar os ensinamentos no mundo real, com trânsito, com prazos apertados, com reuniões intermináveis e com a eterna busca por uma vaga no estacionamento. Ser budista é viver com ética, com atenção plena e com sabedoria, sem se prender às 8 preocupações mundanas, como buscar elogios ou temer as críticas. No 15º episódio, o Karma mostrou que as nossas ações têm impacto. No 25º, o sentido da vida nos guiou ao bem comum. E não se trata de se tornar um monge ou uma monja, mas de integrar os princípios budistas na sua vida diária. Seja você um estudante, um profissional, um pai, uma mãe, ou apenas alguém que tenta sobreviver a mais uma segunda-feira com chuva. Tá. Mas como é que nós fazemos isso na prática? O Thich Nhat Hanh, esse mestre zen que dedicou a sua vida a tornar o budismo acessível e vivo no mundo moderno, ele nos deu uma espécie de mapa do tesouro para o budismo engajado. São os 14 preceitos do budismo engajado. E eles foram criados em 1966, durante a Guerra do Vietnã. Era como um guia para os jovens ativistas sociais budistas que arriscavam as suas vidas para ajudar as vítimas da guerra. O Thich Nhat Hanh, ou Thai, como era carinhosamente chamado, era um homem de paz profunda, de sorriso gentil e de uma sabedoria que tocava corações. Ele nos deixou em 2022, mas o seu legado continua vivo em cada um de nós que escolhe viver com atenção plena e compaixão. E hoje eu quero honrar a memória desse grande mestre, explorando esses 14 preceitos de uma forma moderna. Então vamos lá. O primeiro preceito do budismo engajado de Thich Nhat Hanh diz assim: não seja idólatra por nenhuma doutrina, teoria ou ideologia, nem mesmo a budista. Aqui, ele quer dizer que os sistemas budistas de pensamento são meios de orientação, sabe? E não a verdade absoluta. É como um mapa. Ele te ajuda a chegar lá, mas não é a paisagem em si. O Thai nos lembrava que a verdade está na vida e não nos conceitos. O segundo preceito diz assim: não pense que o conhecimento que você possui no presente é imutável ou a verdade absoluta. Então, pratique o desligamento de pontos de vista para estar aberto a receber os pontos de vista dos outros. A verdade é encontrada no caminho, não simplesmente no conhecimento de conceitos. É também sobre ter a humildade de dizer: eu posso sim estar errado. Me ajude a entender.
O terceiro preceito do budismo engajado diz assim: não force os outros, incluindo crianças, a adotar os seus pontos de vista. Ou seja por autoridade, ameaça, dinheiro, propaganda ou educação. Ao invés disso, através do diálogo compassivo, ajude os outros a renunciarem ao fanatismo e à estreiteza de ideias. Aqui é sobre plantar sementes, não sobre impor verdades. O quarto preceito diz: não evite o sofrimento, não feche os seus olhos ao sofrimento. Ou seja, não perca a consciência da existência do sofrimento na vida do mundo, não se anestesie. Ao invés disso, encontre maneiras de estar com aqueles que estão sofrendo. Lembre a si mesmo e aos outros da realidade do sofrimento no mundo. Tai nos ensinou que só podemos transformar o que nós reconhecemos. O quinto preceito diz assim: não acumule riqueza enquanto milhões passam fome. Aqui é não fazer com que o objetivo da sua vida seja adquirir fama, lucro, riqueza ou até mesmo o prazer sensual. Se trata de viver simplesmente e de compartilhar o seu tempo, a sua energia e até os seus recursos materiais com aqueles que estão passando necessidades. E olha, não se trata de ser contra a riqueza ou o sucesso financeiro. Se você tem habilidade para fazer dinheiro, se você joga o jogo desse mundo com maestria, maravilhoso! Que você saiba ser um bom filântropo, que você pense nos outros, que você use a sua abundância como uma ferramenta de transformação social. A riqueza em si não é o problema. O problema é quando ela se torna um fim em si mesma. E quando nós acumulamos enquanto outros não têm o básico e a gente nem se importa com isso. É sobre usar os nossos recursos, sejam eles grandes ou pequenos, para criar um mundo mais justo e compassivo. O sexto preceito do budismo engajado diz: não mantenha a raiva ou o ódio. Aprenda a penetrá-los e a transformá-los enquanto eles ainda são pequenas sementes na sua consciência. Tai nos ensinou a abraçar a nossa raiva com ternura, como uma mãe que abraça um bebê chorando. O sétimo preceito diz: não se perca nas distrações à sua volta. Continue sempre em contato com tudo que é maravilhoso, refrescante e curativo, dentro de si e ao seu redor. Plante sementes de alegria, de paz, de entendimento em si mesmo, a fim de facilitar o trabalho de transformação nas profundezas da sua consciência. É sobre regar as flores, não as ervas daninhas. O oitavo preceito do budismo engajado, ele diz: não pronuncie palavras que podem criar discórdia e causar a quebra da comunidade. Ou seja, faça todos os esforços para reconciliar as pessoas e resolver os conflitos, mesmo os pequenininhos, sabe? As nossas palavras, elas têm um poder gigantesco, tanto para construir pontes quanto para cavar abismos. Por favor, escolha com sabedoria. O nono preceito diz assim: não diga coisas falsas nem por interesse pessoal, nem para impressionar as pessoas. Aqui é sobre não dizer palavras que causam divisão e ódio entre as pessoas, sabe? É sobre falar a verdade, mas de maneira construtiva. É também sobre ter a coragem de levantar a sua voz quando se deparar com uma situação injusta.
E também se trata de não espalhar notícias que você não sabe se são verdadeiras. Em tempos de fake news, esse preceito é mais relevante do que nunca, não é? O 10º preceito do budismo engajado diz assim: não use a comunidade budista para ganho ou lucro pessoal e não transforme sua comunidade em um partido político. Eu acho isso tão importante. Porém, uma comunidade religiosa deve tomar uma atitude clara contra a opressão e a injustiça. E deve sim tentar mudar a situação, mas sem se envolver em política partidária. Aqui é sobre servir e não sobre se servir. O 11º preceito do budismo engajado diz: não viva com uma vocação que é nociva aos seres humanos e à natureza. Ou seja, não invista em companhias que privam outras pessoas de sua chance de viver. Selecione uma vocação que o ajude a realizar o seu ideal de compaixão. O seu trabalho, além de ser a sua fonte de renda, pode sim ser uma prática espiritual, uma forma de servir ao mundo. O 12º preceito diz: não mate, não deixe que as outras pessoas matem. Encontre todos os meios possíveis de proteger a vida e de impedir a guerra. Esse preceito vai além do óbvio. É sobre proteger toda forma de vida. É sobre ser um guardião da paz. O 13º preceito diz: não possua nada que deveria pertencer a outras pessoas. Aqui se trata de respeitar a propriedade dos outros e de impedir outros de lucrarem através do sofrimento humano ou do sofrimento de outras espécies na Terra. É sobre justiça, sobre equidade e sobre compaixão em ação. E, finalmente, o 14º e último preceito: não maltrate o seu corpo. Aprenda a cuidar dele com respeito. Preserve as suas energias vitais para a realização do bem e do seu caminho. O seu corpo é o templo da sua prática. Cuide dele com reverência. Cuide do que você escuta, do que você vê. No 20º episódio, nós purificamos a mente. Aqui, ser budista é transformar o mundo começando por nós mesmos. Um passinho consciente de cada vez. Para a monja Koen, ser budista é estar presente, como um coração que deseja o bem de todos, mesmo no caos do dia a dia. O Thich Nhat Hanh complementa, abre aspas, você não precisa ser perfeito para ser budista. Apenas caminhe com atenção e amor. Tá, eu sei. Viver os ensinamentos budistas hoje é tipo tentar cozinhar um jantar saudável com o celular apitando sem parar e somente com batata congelada no freezer. Os tropeços no caminho budista moderno, eles são inevitáveis. Até porque nós vivemos em um mundo que constantemente nos puxa para fora, nos puxa para a busca por gratificação instantânea e validação externa. A mente distraída é um dos maiores obstáculos. Nós somos bombardeados por informações, por estímulos e até por expectativas que nos afastam da nossa própria experiência interna. Aqui, o desafio é reconhecer esses desvios sem julgamento e com uma dose de humor e autocompaixão. É como quando você tá ali tentando se concentrar em um livro, mas a sua mente insiste em te lembrar de
todas as tarefas pendentes, daquela série que você precisa terminar de assistir, ou até do que você vai comer no jantar. A solução não é lutar contra esses pensamentos, mas observá-los com gentileza e trazer a sua mente de volta para o presente. E lembrar que cada tropeço é uma oportunidade de aprender, de se levantar e de tentar de novo, agora com mais consciência. É ter a alegria de quem não busca a perfeição, mas a autenticidade. E sim, às vezes nós mesmos nos sabotamos, achando que precisamos ser um super-herói para praticar o budismo, quando na verdade a prática está na simplicidade de cada momento. Como o Lama Alan Wallace diz, abre aspas, ser budista no mundo moderno é cultivar uma mente que não se deixa levar pelas distrações do ego. Fecha aspas. E a Pema Chodron, sabendo da nossa dificuldade, ela vem e oferece um ensinamento maravilhoso. Ela diz que os desafios do mundo atual, eles devem ser convites para praticar a paciência e a compaixão. Ou seja, queridos ouvintes, quando a gente se depara com a maldade, com o horror do dia a dia, nós não devemos nos deixar arrastar por eles, sabe? Nós devemos usá-los na nossa prática. Melhorar o mundo com o budismo é como aprender a tocar um instrumento musical. No começo, os sons são sim desafinados, as notas saem erradas e você não pode deixar de se perguntar se algum dia na vida finalmente irá conseguir. Mas aí, com a prática constante, com paciência e com intenção genuína, aos poucos você vai criando uma melodia que não só te transforma, mas que também toca o coração de quem está ao seu redor. Pequenas ações com intenção pura, como ouvir alguém com atenção ou praticar generosidade, mudam o mundo. Como o Samyutta Nikaya diz, a mente guiada por compaixão ilumina o caminho para todos. Bora então com 2 práticas para trazer essa sabedoria para o nosso sofá? Primeiro, vamos fazer um exercício de gratidão para finalizar o ano de 2025 com chave de ouro. Então, pegue um caderno ou seu bloco de notas e faça uma pausa para lembrar de um momento em que alguém fez algo compassivo por você. Sabe, um gesto inesperado de gentileza? Ou uma palavra de conforto quando você mais precisava e não tinha nem forças para pedir ajuda? Ou então, aquele auxílio que mudou completamente o seu dia? Eu anotei quando eu estava tendo um dia péssimo. Eu estava atrasada, estressada e possivelmente eu estava bem descabelada e ofegante. Porque uma total desconhecida no elevador simplesmente sorriu para mim e disse: "Respira, vai dar tudo certo." Parece uma pequena bobagem eu falando assim, fora de contexto, para vocês que não viveram a situação. Mas aquilo me desarmou completamente e transformou o meu dia inteiro. E, por consequência, transformou o dia de um monte de gente que essa desconhecida nem sabia que existia, mas que atravessaram o meu caminho. E por causa da delicadeza dessa desconhecida, tudo se transformou. E aí, escreva: o que essa pessoa fez por mim?
como eu me senti ao receber esse gesto de compaixão. E como eu posso passar esse gesto adiante hoje? E aí, anote algo específico que você pode fazer para ser essa pessoa na vida de alguém. E não importa, pode ser um gesto que te parece pequenininho. Um sorriso genuíno, uma mensagem de apoio, ou a sua simples presença quando alguém precisar. Isso está alinhado com o que o mestre Thich Nhat Hanh ensinou sobre a compaixão em ação, onde reconhecer a bondade que recebemos nos inspira a multiplicá-la pelo mundo. E se você, como eu, descobrir que o seu diário está cheio de momentos em que foi acolhido pelos outros, celebre, agradeça. É um sinal de que você está rodeado de bodhisattvas disfarçados de gente comum. A transformação do mundo começa quando nós reconhecemos a luz que já existe nele e escolhemos deliberadamente ser mais uma chama. Agora, bora para nossa prática juntos? E hoje, a melhor prática que eu poderia oferecer é a da Metta Bhavana, a meditação da bondade amorosa, uma das práticas mais antigas e preciosas do budismo. Essa meditação vem diretamente dos ensinamentos do Buda e foi transmitida por grandes mestres ao longo dos séculos. Metta, em Pali, significa amor incondicional, bondade, amizade universal. É aquele tipo de amor que não espera nada em troca, que simplesmente deseja o bem-estar de todos os seres, até mesmo daqueles que nos desafiam. E essa prática é especialmente poderosa para cultivar a compaixão, para dissolver ressentimentos e para nos conectar com a nossa natureza mais profunda de bondade. Então, vamos dedicar os próximos minutos para plantar essas sementes de amor no nosso coração, para deixar 2025 com mais harmonia e começar 2026 com mais alegria. Então, vá até um lugar seguro, encontre uma posição confortável, pode ser sentado no sofá, na cadeira, em uma almofada. O importante é manter a coluna ereta, mas sem tensão, como se um fio invisível puxasse suavemente o topo da sua cabeça até o céu. Mas se não for possível para você, tá tudo bem. Pode fazer deitado. Só não vale dormir, tá? Então, deixe os seus ombros relaxarem, as suas mãos descansarem sobre as coxas e feche os olhos suavemente. Ou, se preferir, mantenha-os semiabertos, com o olhar pousado à sua frente. Comece trazendo a sua atenção para a respiração. Não precisa controlar, apenas observar. Sinta o ar entrando pelas suas narinas, refrescando seu corpo e saindo, levando embora qualquer tensão. Inspire e expire.
Deixe que cada respiração te traga de volta ao momento presente, ao aqui e agora. Agora, traga a sua atenção para o centro do seu peito. Imagine que ali existe uma luz suave e calorosa, como a luz de uma vela. Essa luz é a sua própria bondade, a sua capacidade de amar e de receber amor. Sinta essa luz brilhando gentilmente dentro de você. E nós vamos começar dirigindo essa bondade amorosa para nós mesmos, porque nós não podemos oferecer aos outros o que não cultivamos dentro de nós. Então, repita mentalmente: que eu seja feliz, que eu seja saudável, que eu esteja em paz, que eu viva com leveza e tranquilidade. Deixe que essas palavras ressoem em seu coração. Agora, traga à mente alguém que você ama profundamente. Pode ser um familiar, um amigo querido, alguém que sempre te apoia, ou até mesmo o seu pet. Visualize esse ser, sinta a presença dele. E a partir do seu coração, envie essa luz de bondade amorosa para ele. E repita mentalmente: que você seja feliz, que você seja saudável, que você esteja em paz, que você viva com leveza e tranquilidade. Sinta essa luz se expandindo do seu coração até o coração desse ser, envolvendo em amor e cuidado. Agora, vamos expandir essa prática. Traga à mente alguém por quem você tem sentimentos neutros. Pode ser um colega de trabalho, o porteiro do seu prédio, alguém que você vê regularmente, mas que não conhece bem. Visualize essa pessoa e envie a mesma bondade amorosa. Que você seja feliz.
Que você seja saudável. Que você esteja em paz. Que você viva com leveza e tranquilidade. Reconheça que essa pessoa, assim como você, deseja ser feliz e evitar o sofrimento. Agora, o ponto mais desafiador da prática, mas também um dos mais transformadores. Ao desejar o bem para aqueles seres que nos desafiam, nós libertamos o nosso próprio coração do peso do ressentimento. Então, agora, se você se sentir pronto, traga à sua mente alguém com quem você tem dificuldades. Não precisa já começar com alguém que te causou um grande sofrimento, sabe? Pode ser alguém que te irrita, alguém com quem você tem um pequeno conflito. E com toda a gentileza que você for capaz de reunir, envie bondade amorosa para essa pessoa também. Diga mentalmente que você seja feliz, que você seja saudável, que você esteja em paz, que você viva com leveza e tranquilidade. Sinta essa luz se expandindo do seu coração para o coração dessa pessoa. Por fim, vamos expandir essa bondade amorosa para todos os seres. Imagine essa luz do seu coração se expandindo em todas as direções, como ondas em um lago, alcançando a sua família, os seus amigos, a sua comunidade, a sua cidade, o seu país, o mundo inteiro. Todos os seres humanos, todos os animais, todas as formas de vida. E repita mentalmente: que todos os seres sejam felizes. Que todos os seres sejam saudáveis. Que todos os seres estejam em paz. Que todos os seres vivam com leveza e tranquilidade. Sinta-se conectado a essa vasta teia de vida, reconhecendo que todos nós estamos juntos nessa jornada.
Agora, traga a sua atenção de volta para a sua respiração. Inspire profundamente. E expire lentamente. Sinta o seu corpo aqui, neste momento. Sinta o peso dele no sofá, na cadeira, no chão. Escute os ruídos ao redor. E quando estiver pronto, com gratidão por esse tempo que você dedicou à prática, abra os olhos suavemente. Que você possa levar essa bondade amorosa para o seu dia, para o seu ano que está começando, para cada encontro, para cada palavra e cada ação. Que você seja um farol de meta no mundo. Gange cha yamune chaiva. Dentro do contexto budista, superar as 8 preocupações mundanas e cultivar o sentido da vida nos leva a agir pelo bem comum. E não se trata de uma fuga do mundo, mas de um engajamento profundo e consciente com ele. É a compreensão de que a nossa própria libertação está intrinsecamente ligada à libertação de todos os seres. Ser budista é transformar o mundo através de pequenos gestos, com cada respiração, com cada pensamento. O Shagdu Tulku Rinpoche diz que melhorar o mundo começa com a mente, que escolhe a compaixão ao invés do egoísmo. E no que se refere ao engajamento social no budismo, ele não se trata de uma opção, mas é uma consequência natural da prática. Quando nós cultivamos a compaixão e a sabedoria, nós inevitavelmente percebemos que o sofrimento dos outros é o nosso próprio sofrimento. E que a felicidade dos outros é a nossa própria felicidade. E essa percepção nos impulsiona a agir, a fazer a diferença no mundo, seja através de ações diretas para aliviar o sofrimento, seja através da promoção da paz e da justiça. É a alegria genuína de quem se torna um Bodhisattva, um ser que dedica sua vida ao bem-estar de todos. É como quando você vê alguém tropeçar e, sem pensar, estende a mão para ajudar. Não há um cálculo, não há uma expectativa de recompensa. Apenas a ação espontânea da compaixão. O budismo nos convida a ser essa mão estendida, essa voz que se levanta contra a injustiça, essa mente que busca soluções para os problemas do mundo. E sim, às vezes nós nos sentimos pequenos diante dos inumeráveis desafios desse mundo. Mas acredite, cada pequena ação, quando feita com intenção pura, tem um impacto imenso. É como uma gotinha d'água, que ao se juntar a outras, forma um oceano. Então, bora um desafio? Hoje, quando uma preocupação mundana aparecer, tipo surtar porque o seu tênis novo riscou, ou querer impressionar nas redes sociais com a sua vida, entre aspas, perfeita, tome consciência e pergunte-se: como posso agir com compaixão agora? Como posso transformar essa energia em algo positivo para o mundo? Bem, queridos ouvintes, os ensinamentos budistas são como uma lanterna no caos do mundo atual. Eles iluminam o caminho para a paz, começando por nós mesmos. Como o mestre Dzongtsar Khyentse Rinpoche diz, ser budista é viver com coragem para beneficiar a todos os seres. E que melhor momento do que a virada do ano para renovar esse compromisso. Não com promessas vazias que vão durar uma semana,
mas com uma intenção profunda de viver com mais presença, mais compaixão e mais sabedoria. De ser um agente de transformação no mundo. Começando pelo nosso próprio coração. Se esse episódio tocou você, por favor, compartilhe com alguém que precisa de um empurrãozinho para fazer a diferença. Até eu, que ainda brigo com sucos derramados e com a ideia de que preciso ser perfeita, tô tentando. E bem, queridos ouvintes, por hoje é só. Nós chegamos ao fim de mais um ciclo. E por essa jornada, o meu coração transborda de gratidão. Gratidão por cada um de vocês que me acolheu em seus fones de ouvido, em seus carros, em suas casas. Que o novo ano que se inicia seja um convite para florescer. Que possamos regar as sementes do amor, da paz e da sabedoria que já existem dentro de nós. Que a gente possa se perdoar por não sermos perfeitos e possa celebrar cada pequena vitória no caminho. E que, acima de tudo, a gente nunca se esqueça do poder que temos de espalhar luz. Um sorriso. Uma palavra gentil de cada vez. Eu sou a Julie e foi uma alegria ter compartilhado todos estes sofás com vocês. Que 2026 seja um ano de despertar, de ações conscientes. Que o amor e a paz que nós cultivamos aqui continuem a ecoar em seus corações e em suas vidas. Nós nos vemos no próximo ano. Com a alma renovada e o coração sempre aberto. Com todo o meu amor, eu espero que vocês fiquem em paz. Que esse episódio possa trazer benefícios a todos os seres.